pastor em todas as esferas, né? Pastor mesmo de forma literal, o pastor como cargo eclesiástico e também o nosso pastor, que é o nosso Deus. Então são diversas formas de falar de pastor, de ovelha, né? E eu achei, né, essa lição bem assim explicadinha já, não tem muita, né, a gente sempre pode extrair um pouco mais, mas ela em si já está bem explicativa e vamos falar hoje a respeito desse grande mistério, amém? Aqui o textual ele vai começar dizendo, né, que eu sou o bom pastor e o bom pastor ele dá a vida pelas ovelhas. Isso é, né, o Senhor falando através aqui no livro de João. O Senhor ele está dizendo que ele é o bom pastor e como pastor, né, que a gente precisa ter, ele está dizendo que é bom e dá a vida pelas ovelhas. E a gente está diante de um texto aqui em Ezequiel, né? Estamos estudando Ezequiel, e o que o profeta está falando no texto, o que o Senhor está falando através do profeta, é algo totalmente oposto ao que Jesus aqui falou, né? Que o bom pastor ele dá a vida pelas ovelhas. Então há algo, vamos dizer assim, uma incoerência da posição dessas pessoas, desses líderes, com o ofício. E Deus usa o termo pastor para falar o quão grave tem sido o comportamento desses homens, né? E aqui a gente vê que o texto em si, né, já começa falando diretamente né, dos pastores, como a gente leu aqui na leitura bíblica em classe. Então a gente vê que Deus ele já está olha esses líderes com essa posição, né? Uma posição de alguém que foi levantado, né, constituído para cuidar, para estender a mão, para governar. Só que o que a gente vai ver no contexto aqui, né, do texto, toda a situação, é que o que está acontecendo é totalmente diferente, tanto a nível físico, a nível moral, a nível espiritual. E vamos para a lição para a gente entender isso melhor. Amém? Introdução. O profeta Ezequiel enfoca no capítulo 34 4 pontos sobre a figura do pastor, a saber, os pastores infiéis, Deus como futuro bom pastor, o julgamento entre as próprias ovelhas e o Messias como o pastor. Obrigado. De Deus, né, no caso, o pastor enviado pelo Senhor. O limite de espaço, a presente lição se restringirá aos pastores infiéis e ao bom pastor. Então a gente vê aqui que essa lição, né, ela aqui no capítulo 34, são 4 pontos, né? A figura do pastor são os pastores infiéis, o bom pastor, né? Deus como bom pastor, o julgamento entre as próprias ovelhas e o Messias como o pastor de Deus, no caso o próprio Senhor, né? O Jesus Cristo enviado pelo Senhor como o nosso pastor. Mas só que aqui a lição já está dizendo que se restringirá somente aos pastores infiéis e aos bons pastores, no caso. Então a gente vê que é um texto bastante falado, é um tema, né, vamos dizer assim, bastante esmiuçado, né, falar de pastor, falar de ovelha. Mas o que eu acho interessante é que a lição ela já começa falando algo aqui a respeito da forma que as pessoas veem o que é rebanho e o que é pastor, né? Uma forma meio distorcida.
vamos dizer assim, e de acordo com o que a gente vai ler, a gente vai ver alguns exemplos, né, atualmente, o que é um pastor, o que é uma ovelha, o que é o rebanho, isso trazendo para nós, para dentro da igreja. Sobre o rebanho, o primeiro é necessário identificar a ovelha no seu sentido literal para compreender o sentido metafórico. Isso pode explicar a razão bíblica de nos comparar a ovelhas. O Salmo 23 apresenta quadro perfeito dessa comparação. Ovelhas. Ovelha é a fêmea do carneiro, e o carneiro é o filho do carneiro até 1 ano, né, o cordeiro no caso. Das 74 vezes que o termo aparece no Novo Testamento, apenas uma vez é literal. É um animal dócil e símbolo de sacrifício e redenção. A natureza da ovelha e a sua relação com o ser humano resultam em diversas figuras que ilustram o relacionamento entre Deus e o povo. Então aqui a gente vai ver que no Novo Testamento já, né, a ovelha ela é mencionada, eu não contei, né, mas está aqui dizendo que são 74 vezes, e das 74 vezes apenas uma vez fala de forma literal. Então toda vez que está falando de ovelha, ou a grande maioria das vezes, está falando do povo, da igreja do Senhor, né? Então nós somos comparados à ovelha, porque é um animal dócil. Você vai ver aqui pelo tópico, né, da natureza, né? Vamos ler para a gente entender. As ovelhas são animais indefesos e medrosos que se assustam facilmente e se dispersaram rapidamente. Se dispersam. Uma ovelha virada de costas com patas para cima não consegue se levantar e, além de morrer depressa, torna-se fácil de predadores. Somente o pastor pode socorrê-la e pois necessário uma supervisão diária. As ovelhas não cuidam de si mesmas, elas exigem atenções continuadas de dia e noite. Sob muitos aspectos, o rebanho precisa de cuidados por causa dos predadores e dos outros infortúnios, com a presença de insetos e parasitas. Então aqui a gente vai ver, né, a gente vê que a natureza da ovelha, a ovelha animal, é essa. É um animalzinho que geralmente se assusta com muita facilidade, não tem muito, vamos dizer assim, é bem indefeso, é um animal que precisa de muitos cuidados, como todos os animais, mas a ovelha em si ela é um animal específico. Por quê? Porque você vê que o comentarista está dizendo que até o inseto. Uma vez eu vi um comentário de uma pastora falando a respeito da ovelha e ela usou um termo assim, que é até meio estranho de se falar, mas é a realidade, que ela fala, a ovelha ela é meio débil, né? Ela é meio assim, meio desorientada, ela não tem a capacidade de pensar, a racionalidade, né? Como nenhum outro animal, mas a ovelha em si ela já é tem um pouco mais de dificuldade de raciocinar. Você vê que tem o golfinho, né? O golfinho é considerado um dos animais mais inteligentes. Tem ali, você vê os leões, né? Eles colocam os mais novos na frente, os mais velhos vão atrás. Tem todo um modo ali de defesa. Mas a ovelha, ela já não é assim. A ovelha, ela precisa o tempo todo do cuidado do pastor. Se não tiver um pastor, se ela cair e ficar ali, né, de patas para cima, ela vai ficar e vai morrer. Ela não tem a capacidade de entender que ela tem que virar para se levantar e continuar andando. Então aqui, né, a natureza da ovelha é essa. Infelizmente é um animal muito indefeso. E por isso, né, na Bíblia, o Senhor ele usa diversas vezes a trajetória, a vida de uma ovelha para comparar com uma igreja, com o povo dele. Porque a gente é débil? Não. Mas porque nós somos pessoas indefesas, né? Somos pessoas que temos as nossas fraquezas. E fora aqui também, é algo que eu acho bonito,
mostra a dependência, né, da ovelha pelo pastor. Então nós, às vezes, nós não entendemos o nosso papel. Então aqui a gente precisa se situar, né? Nós somos ovelhas, não somos débeis, mas que somos seres limitados. Somos seres que precisamos da ajuda do nosso pastor, né? Trazendo aqui agora para o espiritual. A ovelha, ela tem essa necessidade. Se vier um predador, ela não vai correr, ela vai ficar ali e o predador vai. E por muitas das vezes é o pastor que vem com o cajado, entra na frente e ajuda ali a... Tem um texto em Isaías, que uma vez eu pregando aqui, eu falei a respeito das ovelhas, que quando elas acabam de ganhar o bebê, elas ficam muito mais fracas, né? Quando elas ganham filhote, elas ficam muito mais fracas. E nessa passagem Isaías fala que o Senhor guiaria ela mansamente, né, pelo caminho que ela deveria ser guiada, e os seus filhotes ele pegaria no colo. Então você vê ainda mais o quão a ovelha ela é dependente do pastor, porque até para esse período de ter o seu filhote, de continuar seguindo a vida, ela precisa do auxílio de um pastor, né? Mas a ovelha, ela não é só, né, um animal débil, ela tem ali o seu valor, né? E nós, a Igreja do Senhor, somos pessoas falhas, dependentes, mas temos o valor, né? Primeiramente, o sangue de Jesus sobre as nossas vidas, né? E por isso existe um pastor que nos guia, que nos guarda, que nos sustenta, que entra nas pelejas, né? A gente vai continuar lendo aqui. O rebanho, o povo de Israel e a igreja são identificados diversas vezes na Bíblia como rebanho. Além do sentido próprio do termo figuramente rebanho, é aplicado a Israel por desfrutar do relacionamento pactual com Deus. Isso vale também para a igreja do Novo Testamento, e diversas vezes Israel era visto como ovelhas sem pastor, né? Aqui em algumas passagens a gente vai ver que por diversas vezes que Israel vivia um período caótico, onde o povo mesmo, né, era maltratado pelo encargo, pela má administração, pelos líderes que não temiam ao Senhor e a sua palavra, e ali fazia assim, né, lavava as mãos a respeito do povo. O povo era comparado, né, a um rebanho sem pastor. Por quê? Era um período, teriam que ser tratadas, cuidadas, as autoridades eram constituídas, levantadas para esse papel, só que ao invés disso, né, devido à corrupção, ao coração voltado a si próprio, eles acabavam esquecendo do povo e olhando só para si e usando até a força da ovelha, vamos dizer, a força do povo, o trabalho do povo, toda a produção do povo para si mesmo, né? E por muitas das vezes o Senhor ele vai falar que Israel se encontrava muitas das vezes sem pastor, ou seja, estava vulnerável, estava sujeita à queda, estava sujeito até mesmo à própria morte. E a gente vai ver, né, aqui o Senhor falando a respeito disso, que a ovelha ela precisa ter uma direção, ela precisa ter o seu pastor, ela precisa ter alguém ali que muitas das vezes, vamos dizer, se levanta mesmo como alguém que dê uma direção certa, que conserte e que arrume e que vá e que entre em certos caminhos e fala, olha, não é por aí que você tem que ir, porque esse é o papel do pastor. O pastor entra no caminho, dá a direção certa, se for necessário, usa o cajado, e assim, irmão, estou tentando fazer aqui uma separação, porque são três linhas, né? Mas assim é o pastor nosso Deus, assim também é o pastor que nós temos na nossa congregação, que precisa muitas das vezes não se meter na nossa vida, mas falar abertamente. Vou usar aqui a palavra, que é o cajado, para te dizer que esse caminho aí está ruim, e que isso aí vai te levar
à morte, né? E isso aí vai te levar à queda, isso aí vai te levar ao pecado, vamos dizer assim, porque tem horas que o pastor precisa. E quais são os predadores, vamos dizer, da igreja? É isso. São os pecados, são as setas, são as hostes espirituais. Muitas das vezes a ovelha está lá, não, está tudo bem, estou no caminho maravilhoso, todo florido, né? Assim que às vezes a gente está num mundo, né, como aquela Alice no País das Maravilhas, está tudo bem, só que às vezes, né, está cheio de predador em volta. E o pastor, vamos falar agora do nosso Deus, ele entra e ele precisa às vezes nos sacudir, ele precisa às vezes nos guiar e falar, olha, tu não está vendo. Quantas das vezes nesse caminho tinha armadilhas para você cair, mas eu entrei na frente, eu te conduzi, irmão, ai de nós se não for o Senhor. E às vezes, né, tem momentos, eu não vou falar nem da ovelha, eu vou falar de nós mesmos. Eu não sei se a ovelha tem esse período, mas nós temos esse período de achar que somos autossuficientes, né? Há momentos que, se deixar, a gente não quer mais pastor. Para que o pastor? Não tem mais necessidade, eu já sei caminhar. No caso, né, as minhas fraquezas eu aprendi a dominar, as minhas limitações não tenho mais. Só que, na verdade, até que Jesus venha, irmão, nós precisamos do pastor. Nós precisamos também da nossa liderança. Nós precisamos entender que a nossa natureza é frágil. E muitas das vezes esse é um problema que a gente tem, né? De ego, de muitas coisas. Porque a gente não quer reconhecer que a gente tem fraqueza. Por mais que mais alto grau, agora eu vou sair um pouquinho aqui da lição, mas por mais que a gente tenha um grau, né, que eu nem sei se isso existe também, de espiritualidade, de caminhada, de experiência, de qualquer coisa que seja com Deus, a gente precisa entender que nós somos dependentes do Senhor, dependentes desse pastor. Tem uma palavra que Jesus ele vai ali, acho que no Getsemane, né? Orar, e ele deixa ali os discípulos vigiando. Fica aqui que eu vou orar e vocês vigiam, né? E orem, intercedem também. Só que há um período há um período de busca ali do próprio Senhor. E eu acho interessante porque Jesus andava com Pedro, Tiago e João. Só que antes dele ser crucificado, ele tem essa necessidade de falar com o Pai. Porque ele passaria por um período, uma turbulência, né, vamos dizer assim, seja emocional, física, espiritual, muito grande. Só que chega um período que ele fala, fica aqui, porque eu vou falar com o Pai. E há momentos na nossa vida que a gente não entende, que há momentos que Jesus é quem vai com nós. É o pastor que vai entrar na frente, é o pastor que vai falar, agora vocês se limitam aqui, porque agora sou eu que vou defender, sou eu que vou me sacrificar. Muitas das vezes, irmãos, a gente tem esses momentos na nossa vida, que o pastor, ele nos poupa de tantas coisas, sabe? Eu volto e meio reflito na minha trajetória, eu falo, meu Deus, ainda bem que o pastor entrou na minha frente e não deixou eu ir adiante naquele propósito, naquele caminho. Por quê? Porque eram caminhos que aos meus olhos, pela minha natureza frágil, eu achava que aquilo ali era bom, era vida, era prosperidade. Mas o pastor entrou na frente e falou, não, você não sabe de nada. Na verdade, esse caminho aí é caminho de morte. E muitas das vezes, a gente não, mas eu já tenho experiência com Deus, Deus falou comigo. Só que como é isso? Se Deus falou contigo e o próprio Deus está entrando na tua frente, dizendo, não faça isso. Então, quando a gente entende o nosso papel, somos ovelha. Quem é que é ovelha? Quem entende, irmãos,
que está sendo cuidada pelo Senhor, que está sendo guiado pelo Senhor. Nem tudo a gente vai ter bom resultado, nem tudo a gente vai, estou falando de acordo com a nossa vontade, nem sempre a gente vai ser bem sucedido, nem sempre. E eu não estou falando que a gente vai ser derrotado por isso. Eu estou falando que as nossas vontades nem sempre vão ser atendidas. Mas louvamos a Deus que a vontade do pastor, ela sempre vai ser atendida, porque a vontade do pastor é soberana nas nossas vidas. Então a gente precisa ter esse entendimento, que nós somos de uma natureza. Então o louvor que fala assim: por mais que eu cresça para Ele, eu serei como criança, que só aprende com seus próprios erros, pensa que a vida é uma aventura. Se caio, Ele me levanta, se me machuco, Ele me sara, pois em mim não há nenhum vigor, me adaptando a nova natureza que eu vou. Então, é assim a nossa caminhada. A gente, depois que entende que Jesus ele está na nossa vida, nós temos que viver uma nova natureza. A forma que a gente resolver nossos problemas já não é mais daquela forma, né? E a nova natureza, né, quando a gente, qualquer coisa que a gente vai fazer na nossa vida, eu senti isso agora no casamento. Eu tinha uma rotina, né, de tempo, eu me organizava muito rápido, eu resolvia tudo muito rápido, eu em 10 minutos já estava, menos de 10 minutos já estava na igreja. Era muito rápido, tudo era muito prático para mim. Eu já vinha na van, minha roupa tal, para tal lugar, meu sapato, não sei o quê. Nossa, era muito prático. E lá em casa, tudo é diferente, né? Até eu me acostumar, a mínimas coisas, a toalha, ai meu, a toalha não fica aqui mais, não fica aqui perto, fica lá em tal lugar. Sabe, coisas mínimas, sapato que fica em tal lugar, não fica mais. É sério isso. E como eu me enrolava. Às vezes eu achava que estava tudo dentro do meu controle. Mas aí quando eu ia ver, não estava nada no meu controle. E aí eu tinha que, né, rapidamente ali, resumir tudo dentro da minha cabeça, me adaptar à nova natureza, à nova trajetória, à nova rotina. E assim é quando uma ovelha entende que ela tem um pastor. Se ela quer prosseguir, ela já não vai mais prosseguir. Aí você fala, mas aí eu vou me atrasar? Não, você vai viver a vontade de Deus na tua vida. Porque tem gente aí que acha que viver a vontade de Deus na sua vida está se atrasando. Né? E a vontade de Deus, irmãos, ela nunca atrasa ninguém. A vontade de Deus, ela muito pelo contrário, ela te preserva. Ela te mantém de pé. Tem muito acelerado, muito apressado aí, né? E a pastora estava falando algo esses dias que era interessante. O pecado acaba com a pessoa, né? Tem gente que vai mesmo, vive intensamente esse discurso do diabo, viva a vida intensamente, né? A vida é uma só. Irmãos, a minha vida com Cristo é eterna, entendeu? E essa é a nossa mentalidade. Esse negócio de viver a vida é uma só e viver intensamente e aí vamos falar assim, né, do discurso da posição humana, né? Vamos viver, se tiver de casa a casa, se não quiser termina. Eu lembro que eu estava uma vez namorando uma pessoa e eu falava, nossa, mas eu tenho medo de não dar certo. Ah, se não dá certo, a gente separa. Eu falei, meu Deus do céu. Eu falei, ali na hora eu vi que não era para minha vida. Não cabia, não era compatível o que eu sonhei para a minha história, né? Então, esse é o discurso do mundo, né? E muitas das vezes a gente não entra, a gente não consegue, a gente não tem aquela resposta positiva do céu, porque Deus está preferindo. E outra coisa, a gente ora a vida toda, a gente sonha a vida toda. Aí por um período ali de emoção, né, de carência, de muitas coisas, a gente decide mudar tudo. Tipo assim, como se Deus fosse só o nosso gênio da lâmpada, né? Não, mudei, agora tá. Só que nós somos ovelhas e nós temos um pastor. E eu sempre falo, né? Eu falei esses dias que o Senhor é o nosso pastor. Antes de ser pastor, Ele é Senhor. Então, às vezes a gente muda tudo. Não, Deus, não quero mais. Mudei tudo. Arrumei aqui um projeto novo.
um projeto novo e eu só preciso só que o Senhor assine embaixo. Eu não vou assinar. Como que eu vou assinar? Se os teus sonhos, os teus projetos, eu sonhei para você. Eu projetei, eu coloquei no teu coração. Como agora você, seduzido ou levado pela emoção, pelo momento, você agora quer mudar tudo. E outra coisa, eu não sou filho do homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Se eu falei, eu vou cumprir. A gente, às vezes, pela frustração, esquece que quem falou foi Deus. A gente passa a pensar que a ideia foi nossa, que o projeto foi nosso, que a promessa foi nossa. Mas quem falou foi Deus. E se Deus falou, vai passar céus e terras, mas a palavra dele vai permanecer. E vai se cumprir. Né? Eu não sei nem porque eu saí disso aqui, mas eu entendo assim. Né? Se Deus ele falou, ele vai cumprir. E não somos nós, ovelhas, que vamos mudar o roteiro, o caminho, né, a qual a gente vai seguir. Amém? Alguém quer falar alguma coisa? Os pastores. A palavra pastores de Israel, no contexto de Ezequiel, bem como no de Jeremias, se refere aos governantes. O sistema político na antiguidade de Israel era teocrático e não era possível separar o civil do religioso, diferente do que acontece nos estados laicos na atualidade. É importante entender essa diferença, pois diversas vezes adeptos de grupos religiosos estranhos ao cristianismo bíblico usam essas passagens bíblicas para atacar os nossos líderes e trata-se de críticas rasteiras como um único objetivo de desqualificar as nossas doutrinas e os nossos pastores. Eu acho interessante, né? Aqui, Filho do homem profetiza contra os pastores. Esse versículo 2 aqui da leitura bíblica em classe, né? Profetiza contra os pastores de Israel. Profetiza e diz aos pastores, assim diz o Senhor Jeová, ai dos pastores de Israel que apacentam a si mesmos, e não apacentarão os pastores as ovelhas. Então aqui, pessoas que são contrárias ao, vamos dizer assim, ao cunho do evangelho religioso, né, do evangelho de Jesus Cristo, eles tentam usar essas passagens isoladas. Porque se eu pegar esse versículo aqui, Filho do homem profetiza contra os pastores, e tem pessoas que pegam o versículo, porque às vezes está ferido com o pastor, está machucado com o pastor e fala que está dizendo contra os pastores e tal. E você vai ver o mundo então, deita e rola em cima dessas passagens. Mas aqui a gente vai ver um contexto. O que está acontecendo? Por que Deus está falando isso contra os pastores? Refere-se a pessoas que foram levantadas, constituídas para cuidar, e ao invés de cuidar, estavam, vamos dizer, levando o povo, levando a situação de forma totalmente oposta, né? Incoerente ao que foi levantado para fazer. Então, por isso, Deus está falando assim com esses homens, e aqui o comentarista está falando que é importante ressaltar, né, observar o porquê que Deus está falando isso com esses homens. E aí, quando alguém vier, olha, mas está escrito lá em Ezequiel, capítulo 34, é isso? No versículo 2, ai dos pastores, e você vai saber que pastor é esse que Deus está falando, que não é os homens e as mulheres que pagam o preço, que cuidam, que lutam, né, pela igreja. Amém? Então, escola bíblica dominical é para isso, irmãos, para a gente abrir a nossa mente, porque se for um cristão que não pega a Bíblia para ler, que não frequenta a escola bíblica, alguém vai vir com esse texto, vai falar, agora eu preciso explicar, eu preciso ir lá entender, porque, né, na Bíblia está escrito, pior que está escrito mesmo, você fica sem argumento. E eu já vi isso muitas das vezes. Bom, agora eu não vou saber explicar, porque de fato está escrito, e aí você não tem embasamento, não tem argumento, não tem nada para combater essas falácias. Está escrito, mas a gente aprende também que o próprio diabo, ele usa da verdade para desconfigurar a verdadeira verdade, né? Como aquela mulher lá que chegou para Paulo e falou, ali vai no santo nome de Deus. Percebeu que aquilo ali não era para a edificação dele
e nem de quem ouvia aquelas palavras. Ele teve discernimento para entender que aquilo ali era algo para seduzir o seu coração, para fazer ele se engrandecer. E muitas das vezes, irmãos, a gente desligado, ouve certas coisas, se alimenta de certas coisas. Irmãos, o elogio é algo muito perigoso. Né? Eu aprendi que nem o elogio e nem a crítica negativa, ela não deve mover o meu coração. Meu coração é movido pela palavra do Senhor. Se eu for em um lugar, vai ter gente que vai falar, nossa, você prega muito. Já tive lugares que falaram isso para mim, e amém, glória a Deus. Mas eu já tive lugares que a pessoa chegou na minha cara e falou, olha, de Bíblia mesmo, assim, não achei que você pregou não. Foi mais um mover. Já aconteceu isso. Amém. Eu vou fazer o quê? Aí, tipo, no dia do elogio eu tô lá em cima. No dia do elogio, eu tô lá em cima, eu recebo, eu gosto de receber a palavra. Aí no dia da crítica negativa eu vou ficar lá embaixo. Não. Né? Então assim deve ser a nossa caminhada. Irmãos, acontece, tem gente muito sem noção. Né? Mas é onde a gente tem que estar aqui, ó, na palavra. Irmãos, tu acha que se você for pegar e perguntar, né? Como é que se diz? A opinião de cada um ao teu respeito, tu vai descobrir a coisa, né? Tu vai descobrir a coisa. Se for pessoas sinceras, tu vai descobrir a coisa, né? Se Deus permitisse a gente contemplar os corações, sondar os corações, sangue de Jesus tem poder. Nem quero, porque a gente vai ficar doido, entendeu? Porque existem sim pessoas que, infelizmente, irmão, são pessoas, né, que têm é o que ela tem dentro dela, e ela faz questão de semear aquilo, não é semear a palavra, não, de derramar aquilo sobre. Enfim, então a gente tem que olhar e entender que precisamos conhecer a palavra, precisamos estar envolvidos na palavra, precisamos ter argumentos e pedir ao Senhor que no mundo espiritual Ele esteja conosco, nos ajudando, nos instruindo. Irmãos, é tão bom, acontecem coisas lá no meu trabalho que eu vejo que só pode ser Deus, sabe? Eu trabalho fazendo moldes de montagem de hidráulica e também distribuindo mercadoria, peças, né? Se precisam de 10 parafusos, o povo lá pega 10 parafusos, 50 parafusos. E aí eu sempre convido Deus para estar comigo aqui naquele lugar. E às vezes na pressa tem 5 pessoas no balcão pedindo peça. E não é pouco, às vezes eu quero 120 parafusos, aqueles pequenininhos. Aí eu encho 2 mãos. Vai mandando aqui, enquanto eu vou fazer o do outro. Irmão, aí já aconteceu 2 vezes, mas dessa vez eu entreguei o rapaz. Ele disse, não é possível, tu contou. Eu falei, não, tem 120 aqui certinho. Eu falei, é Deus que guiou minha mão, meu filho, e pegou, porque eu não peguei nenhum a mais, irmão. Né? Então assim, isso só pode ser o Senhor, né? E eu vejo assim ali o Senhor me ajudando, me auxiliando, né? E as pessoas falam, não, tu contou, mas não deu tempo de contar. Aí fica sem entender eu também mais ainda, mas eu sei que é Deus ali, o anjo do Senhor me orienta, pega a minha mão e vai ali me ajudando. São coisas mínimas, mas são coisas que Deus ele permite a gente ver e perceber para entender que Ele está ali conosco. Amém? Então assim, Deus ele precisa estar conosco, irmãos. Amém? Alguém quer falar alguma coisa? Tem água aqui, obrigado. Alguém quer falar? Não, né? Os pastores, é isso? Ou já li os pastores? Os pastores fiéis. Já? Fiéis? Não. Os pastores, né? A palavra pastores de Israel? Não, já li os pastores. Já li? Agora é o 2. Obrigado. Verdade. Sobre os pastores infiéis, é isso mesmo. O profeta Ezequiel compara os líderes de Israel. Os líderes de Israel a pastores. Pode-se dizer que o tema da presente lição é provavelmente o mais familiar do livro de Ezequiel, por causa da linguagem pastoril. O pastor de ovelhas, a função primordial do pastor é alimentar, guiar e proteger o rebanho. E isso ilustra bem o papel do líder de uma nação. Então a função principal e primordial do pastor é alimentar e proteger.
E isso ilustra bem, bem o papel do líder de uma nação. Né? Então, de uma coisa puxa para outra, dentro da igreja e as autoridades, né, concernente a uma nação. Muitos líderes de Israel fizeram isso com perícia, dedicação e responsabilidade, como Davi. A parábola da ovelha perdida revela esse dever do pastor. Moisés e Davi foram pastores de ovelhas no sentido estrito da palavra, mas os líderes de Israel contemporâneos de Ezequiel se desviaram das suas funções. Então aqui, né, Davi, o comentarista vem falando a respeito, vamos pegar lá no início, né, que a função do pastor é alimentar, guiar e proteger o rebanho, e isso é uma ilustração de quem também dirige uma nação, né? Da mesma forma que o pastor que cuida da ovelha, ele cuida, ele alimenta, ele guia, assim também deve ser um líder que cuida, alimenta e guia, né? Tem mais atributos aqui. Aí o comentarista vem falando que Davi e Moisés foram pessoas, né? Moisés e Davi foram realmente pastores de ovelha, não é isso que o comentarista está falando? De ovelhas mesmo ali, de pegar elas no colo, de cuidar, com certeza de pegar uma ou outra que estava ali machucada. E o comentarista fala que eles fizeram isso de maneira, né, com muita dedicação e responsabilidade. E começa falando que, no caso dos pastores do tempo aqui de Ezequiel, que já não são pastores de ovelha, de rebanho, mas sim pastores do povo, esqueceram, né, dessas funções. Né? Então a gente vê que, por exemplo, Davi numa conversa com Saul, ele vai falar que ele vai lutar lá contra o gigante. Aí fala, mas como é que tu vai derrotar esse gigante? E ali ele começa a narrar um pouquinho de como era a convivência dele com as ovelhas. E ele fala que não, eu defendia as ovelhas. Quando vinha ali urso, leão, eu entrava na frente, eu segurava na barba do leão e matava. Né? Então, assim, por esse contexto você vai entender que Davi, de fato, ele se arriscava para deixar aquela ovelha viva, né? Ele colocava a sua vida em risco, né? E automaticamente, quando um homem faz isso por uma ovelha e chega numa posição que ele chegou, automaticamente ele fazia isso também para com a nação. Por isso Deus o abençoava, né? Era uma pessoa que agia com justiça. E Israel viveu um dos seus melhores momentos quando estava sendo governado por Davi, porque Davi era segundo o coração de Deus e seguia os princípios, a palavra de Deus. Então, quando alguém, né, é um bom, vamos dizer assim, agora trazendo para umas coisas menores aqui na nossa, se a gente é um bom, aquele discurso de sempre, um bom filho, a gente vai ser um bom pai, um bom marido, ou vice-versa, uma boa filha, né? Porque tem uma coisa que talvez não se aplique tanto a isso, mas quando a gente é fiel no pouco, Deus ele nos coloca no muito, não é assim? E às vezes a gente não é fiel no pouco, a gente não consegue alcançar, corresponder, melhor dizendo, à demanda do pouco, mas a gente quer o muito, né? A gente tem, Deus ele coloca algo que seja pequeno, não inferior, não desprezível, mas algo pequeno nas nossas mãos. E a gente não consegue administrar tudo. A gente não consegue fazer com excelência, mas a gente sonha em fazer o mundo. A gente sonha em, né, almeja. Irmãos, a gente não vai fazer o mundo, a gente não vai alcançar o mundo se a gente não souber, no tempo de hoje, lidar com as coisas pequenas. Né? E aí a gente quer cuidar de igreja, mas a gente não cuida da nossa casa. Né? A gente quer cuidar, vou dar um exemplo, das crianças da igreja, mas a gente não educa os nossos filhos. A gente, está entendendo? A gente quer pregar a moralidade dentro da igreja, mas dentro da nossa casa a gente vive uma anarquia, né? Como algo que a gente colocou. Eu até falei que a gente vai nesses dias, a gente estava indo, a gente passou aqui por dentro da dificuldade, né? Tem umas partes ali que nem tem asfalto, é muito pobrezinho. Aí eu comentei com ela, falei assim, que tem um monte de pessoas aqui na miséria, na pobreza, e o povo quer ir evangelizar na África.
deveriam botar de Purana no mapa, para a gente, o povo, os missionários, direcionar o olhar para cá, né? Não só de Purana, né? Mas na nossa rua, até na nossa casa. A gente vai ver, sempre tem alguém na nossa casa que evangeliza. Sempre tem alguém na nossa casa. E às vezes a gente, né, que precisa ser evangelizado, né, pela palavra. Muitas das vezes a nossa carne está altiva, a gente está mais relaxado, a gente não vê tantas coisas mais com responsabilidade, com dedicação, não é para tanto. E às vezes a gente precisa olhar a palavra e ver, não, isso aqui não está mais bem. Então Israel vai tomar posição, vai se converter, volta para a marcha, né? E segue o caminho. Então assim, a gente veio de um macro micro, né? Falando de nações, falando de governantes, mas como que as coisas, qualquer coisa, irmãos, que é grande, um dia ela foi pequena. Um dia, uma empresa que cresce, que vai exportando e que vai... Ela começou pequena. Você vê a história da leite condensado moça, né? Não sei se vocês já leram, porque não é uma coisa que todo mundo está lendo toda hora, mas se você for pesquisar, aí a gente estava falando que esse dia do Silvio Santos, né? Que era Camelô, que é mais popular essa história, então, vou dar um exemplo. Então, assim, todo mundo, né? E eu conheço também pessoas, a própria Elisete, né? Que começou aí fotografando. Para quem conhece a história, eu era bebê, mas eu escuto muito, né? Mas, né? Tinha um estúdio de fotografia e todo mundo ia lá fazer fotografia com ela e depois ela foi, né? Todo mundo, tudo que é grande um dia foi pequeno, e às vezes a gente só quer mira ali no grande e já tem um tempo que a gente tem sonhos pra caramba, né? A gente sonha em se formar, em ter uma família assim, em ter uma casa assada. Só que a gente não move uma palha para chegar nesse sonho. A gente só sonha. Entendeu? E se você for ver, o que você vai ver? Eu estou observando lá no meu trabalho, né? O pessoal vem do Maranhão para cá, para trabalhar, para mandar dinheiro para lá e já volta. E eu falo assim, nossa, cara, não, eu volto para lá em 2 anos. Eles já tem uma meta, né? Não, em 2 anos eu volto para lá. Só estou fazendo algo lá, estou mandando dinheiro para lá. Só que às vezes, né? E eles falam muito mal do carioca, né? O carioca tem a faca e o queijo na mão, como o Brasil, né? Claro, muito culpa da administração do nosso país. Mas assim, nós temos a matéria-prima, vamos dizer. E infelizmente a gente deixa a desejar, né? Então, a gente precisa ter um pouco mais de disciplina. Aí a gente sonha com uma casa, com a família, com a formação, mas não procura estudar, não procura ler um artigo, não procura saber de nada. Às vezes a instituição já abriu, já fechou. Aí você, não, já fechou, acabou. Aí, irmãos, eu vejo isso porque assim, na época que eu estudava, tinha tanta gente meio doida, não queria nada com nada. Mas hoje em dia, irmão, estou tudo formado, tudo, às vezes com suas empresas, e eu sou feliz com a minha vida. Mas é aquilo, é a forma que cada um dedica, né? A sua caminhada, né? Então assim, eu não lamento como está a minha vida, graças a Deus eu sou feliz. Mas tem pessoas que não, que ela vive uma trajetória assim, quando ela percebe, o tempo passou, já não acha que não tem mais oportunidade, porque muitas coisas passaram mesmo, né? Não tem como, mas a gente precisa hoje abrir a nossa mente para isso, né? Eu tenho um chamado a nível eclesiástico, e Deus já falou, tem gente que bota na cabeça, eu vou ser pastor, mas não é um bom, nem membro, pelo amor de Deus, não é um bom, não é assíduo na igreja. Não, mas o meu chamado é de pastor. Como que você vai ter um chamado de pastor? Se você nem se relaciona com ovelha, você não está no aprisco, você não... Está entendendo? Então, é isso. Por aí. Não é? Os governantes faziam o que, né? O que os governantes faziam? Cuidavam de si mesmo. Há dos pastores de Israel que apacentam a si mesmo. E essa era uma denúncia contra as autoridades civis e religiosas de Jerusalém, que empregavam todo o seu esforço em benefício próprio.
deixando de lado a função pela qual foram constituídos. Proteger o povo, promover condições para o bem-estar espiritual e econômico de seus cidadãos. O profeta mostra 3 práticas deploráveis deles numa linguagem metafórica: comeis a gordura e vos vestis de lã, e degolais o cevado, mas não apacentais as ovelhas, para designar a exploração e abuso de sua autoridade. Eles não cuidavam do povo nem se esforçavam para suprir suas necessidades, antes cuidavam de si mesmos, né? Então, pois é, esse comentário aqui aplica muito à nossa nação, né? Mas ainda, irmãos, a gente tem que louvar o Senhor, porque a gente também não pode ser levado pelo discurso da massa. Não que o Brasil seja, né, o primeiro país top da lista. Mas se a gente for ver, eu estou com um vídeo, acho que eu já te mandei, da cubana, que mora aqui no Brasil. Irmãos, e ela falando, dá um peso no coração. Porque ela fala que aqui no Brasil a gente pode entrar no mercado e comprar quantos tamanhos a gente quiser. E que tem várias variedades de pão, que agora, com 20 e poucos anos que ela foi provar os refrigerantes, porque lá no país dela é um caos, né? O pão, cada cidadão cubano, não sei se eu posso falar isso, mas já estou falando, né? Não vou ser censurado não, mas senão a Cuba vai me virar aqui no Brasil. Mas não tem esse conteúdo na internet, então acho que pode sim. Cada cidadão cubano pode comprar um pão, o Danone e o leite é um só por criança, né? E o que põe dentro do pão é um patê de osso ou de tripa, né? E fora que o preço é lá em cima. Então assim, a gente vive num país maravilhoso. E se você trabalhar, se tiver emprego, se tiver oportunidade, você vai administrar o seu dinheiro e você pode ir lá e comprar. O governo cubano não deixa as pessoas comprarem, não deixa nem a pessoa cultivar no quintal. Se cultivar, você tem que pagar um valor altíssimo para as autoridades. Então, assim, a gente tem que abrir a nossa boca para profetizar bênção sobre a nossa nação e dizer que o Brasil continue prosperando com toda a dificuldade, com toda a corrupção. A mão do Senhor está sobre as nossas vidas, sobre a nossa nação, irmão. Você trabalhou, você, né, conquistou o seu salário, você pode ir lá no mercado comprar a peça de picanha, né? Comprar a sua carne, comprar o seu iogurte. Você pode fazer, você pode ter essa liberdade. E tem muitas nações, e eu tenho visto muito acompanhado, Cuba, Venezuela, Argentina, então, que está indo também de mal a pior. São países que estão, assim, vamos dizer, vivendo esse caos. E aí eu acho que cabe muito isso aqui, esse texto que a gente leu do comentarista, né? Porque o Brasil, com toda a corrupção, tem uma igreja, né, que ora, não que os outros países não tenham, mas Deus, ele tem um cuidado, graças a Deus, especial com este lugar, com essa nação. E a gente precisa abrir a nossa boca para dizer isso. Porque se a gente começar a dizer que a falência está aqui, que o caos está aqui, você não sabe ainda o que é falência. E você vai acabar dizendo, se você não mudar o teu... A Bíblia fala em Provérbios, acho que capítulo 21, 10, que diz que o poder da vida está na ponta da língua, o poder da morte da vida. Então, aonde você puder, profetiza vitória, profetiza vida, profetiza prosperidade. Porque através da palavra, você está se baseando no que está escrito na palavra do Senhor. Então, o Brasil não está 100%, mas vai ficar 100% em nome de Jesus. Amém. Né? Pelo menos para a igreja dele vai ficar. Amém? Que a gente leu isso, né? Que eles não... aqui a palavra do Senhor fala que eles comiam da gordura, vestiam da lã, e degolava o cevado, mas não apacentava as ovelhas. Ou seja, tudo que era referente à ovelha, eles estavam ali atuantes, né? Estavam ali, a ovelha era necessária, porque isso fazia eles terem poder, fazia eles terem riqueza, mas eles só olhavam a si próprios. Então, não era ausência de ovelha, né? Não era ausência, e falando em todos os aspectos, né?
nível espiritual, a nível de nação. Povo tem massa, tem para ser cuidado. Tem povos de pessoas reclamando do caos, tem. Mas ao invés de eles olharem para isso, eles estão procurando, né, explorar essas pessoas. Então, aqui é a denúncia que Deus ele faz através do profeta Ezequiel, né, a respeito dessas autoridades. Mas eu louvo ao Senhor, irmãos, que Deus ele está falando contra as autoridades. Deus não está falando contra a ovelha. Então, nós somos ovelhas. Nosso papel é se colocar como pessoas indefesas, como a ovelha ela é, e clamar pelo pastor, clamar pelo Senhor, porque Deus ele tem um olhar especial para com ovelha, amém? O que os governantes não faziam, não cuidavam das ovelhas fracas, doentes e quebradas, desgarradas e perdidas. Precisam de cuidados especiais, mas a realidade era diferente. A fraca não fortaleceste, assim diz o texto, e a doente não curaste, e a quebrada não ligaste, e a desjagada não tornastes a trazer, e a perdida não a buscastes, mas dominaste sobre elas com rigor e dureza. Essa linguagem metafórica revela o estado de miséria da população de Jerusalém. Essa situação nos leva a uma reflexão sobre a atual conjuntura do nosso país, que não é boa. Devemos orar pela nação e seus governantes. Então aqui, né, basicamente é o que a gente acabou de falar, né? E a ovelha estava fraca, doente, quebrada. Então tinha muitas que se quebravam, e porque isso é uma característica das ovelhas, se acidentar, se machucar, e o pastor ele tinha esse papel. Só que aqui Deus está falando da nação. O povo estava quebrado, o povo estava miserável, o povo estava doente, e quem estava ali de pé, que Deus constituiu para cuidar, para tomar as decisões, para reger, né, aquela nação, né, de forma justa, não estava cumprindo o papel de justiça, estava, muito pelo contrário, ainda explorando ainda mais. Tem várias passagens, irmãos, que você vai ver isso acontecendo. No livro de Joel, né, devido claro, a permissão de Deus, ao agir de Deus ali de tratar com o povo de Israel, Deus ele também ele fala das pragas, né, ele fala de forma metafórica, né, ele usa ali os gafanhotos para falar que os gafanhotos devoraram a lavoura e que Deus ele estava permitindo. Mas Deus ele também fala a respeito desses gafanhotos, que ele ia tratar com esses gafanhotos também. E os gafanhotos não eram só gafanhotos, né, os insetos ali não, que estavam falando dessa injustiça que estava acontecendo naquela nação, de pessoas poderosas, os governantes, os administradores, que podiam ali fazer uma boa gestão para melhorar a vida do povo com justiça e não estavam atuando com justiça. E hoje, no nosso país, é a mesma coisa, né? As pessoas foram levantadas, constituídas para agir com justiça. Nem sempre vão agir com justiça. Mas aonde a gente tem que se apegar? A corrupção, desacreditar. Acima de tudo isso, tem um Deus que está no controle de todas as coisas, né? E que Ele vai tratar com quem não trata a nação com justiça. Então essa é a nossa esperança. Que o governo está ruim? Está péssimo. Está tudo ruim. Mas aguenta, filho, porque Deus ele vai tratar com o seu povo, Ele vai curar o seu povo, Ele vai fazer o seu povo prosperar a todos os níveis que os irmãos imaginam, e também vai tratar com esses que são levantados para gerir com justiça e não tem atuado dessa forma, muito pelo contrário, tem explorado a nação. Então, acho que isso aqui está bem claro, né, irmãos? Alguém quer falar alguma coisa? As ovelhas dispersas. Ezequiel dirige esses oráculos divinos à casa de Judá, mas a mensagem diz respeito a todos os filhos de Israel, até mesmo dispersos pelos assírios.
A mesma diáspora aconteceu em Judá, com a destruição de Jerusalém, mas não é possível saber a data do pronunciamento desse discurso, se antes ou depois da queda da cidade santa. O profeta recebeu a notícia do derrocada algum tempo depois da destruição de Jerusalém, no ano do décimo mês, aos 5 do mês, segundo os dados conhecidos nessa passagem, parece indicar 8 de janeiro de 585 a.C. Então, precisamente, eles não têm assim, um posicionamento se foi antes ou depois da denúncia, mas que Deus ele já falava a respeito desse assunto. Ele falava, né, de ovelhas que foram dispensadas. Então, quem desviou, desviou. Quem não tem mais prazer, não tem vontade, não tem. E eu quero cuidar, eu quero olhar como é que está as finanças. Como é que eu agora vou trazer um pouco para nós aqui, né? Tem igrejas aí, irmãos, que o povo está fraco, o povo está doente, o povo está disperso, o povo está enfraquecido, está vivendo debaixo de injustiça e não tem ninguém, vamos dizer assim, que tome, né, um posicionamento para falar, olha, como a pastora falou aqui quinta-feira, né, vamos olhar uns para os outros. E tem gente sendo dispersada, pessoas doentes, literalmente doentes, e a gente está de braço cruzado, porque a gente está atribuindo tudo ao pastor, né? A lição está falando do pastor. Mas como a gente estava falando aqui, irmão, às vezes, vamos dizer, a pessoa que tem um chamado de uma missionária, por exemplo, ela tem que de baixo começar a exercer esse papel. Quando Josué foi chamado ali para substituir, não, para suceder, né, Moisés, o texto vai dizer que ele já era uma pessoa atuante. Eu vou falar daqui quinta-feira sobre o monte de Refidim, né, o vale, melhor, de Refidim. E nesse vale foi aquela batalha, né, onde Moisés ficou de mãos erguidas, Arão ali, né, teve aquela ideia juntamente com aquele outro companheiro, que eu não vou lembrar tudo, né, de botar aquela pedra, e a Bíblia fala que enquanto Moisés estava de mãos erguidas, o povo de Israel prevalecia. Mas lá embaixo tinha no vale alguém com a espada na mão. E essa pessoa era Josué. Então Josué já era uma pessoa atuante, né? Josué já era uma pessoa que, então às vezes, né, a gente só, enquanto é para cuidar, a gente atribui tudo ao pastor, ao líder. Mas na hora de exercer, de sonhar com o chamado, a gente quer estar ali na frente, né, na posição. Mas quem está na frente tem que estar com a espada desembanhada. É mão erguida e espada desembanhada. Amém? A gente precisa ter esse entendimento. Se a pastora não pôde ir, eu posso. Se é perto da minha casa, não custa nada ir lá e fazer uma visita, né? E claro, pastora, eu estou sabendo, fulano está doente, era bom lá fazer uma visita, era bom fazer uma ligação, vamos fazer uma campanha de oração na casa da irmã, na casa do irmão. Irmão, isso aí, eu acho que o irmão não tem dúvida, isso aqui é aberto aqui, para a gente chegar e falar, ó, está acontecendo uma situação assim assado, vamos lá, vamos apoiar. A gente tem essa liberdade, entendeu? Como eu estou sempre falando aqui com uma irmã, e ela está falando, vai lá em casa fazer uma oração, os varões. Estou só esperando ela a data, porque toda vez que eu falo, ela fala, esse domingo não, esse dia não. Mas ela já está pedindo um tempão. Só que eu também não posso chegar lá de sopetão. Então assim, às vezes a gente espera muito, né, só do pastor, da pastora, mas você é um agente da igreja do Senhor. Você é uma pessoa que pode estender a mão. E claro, há momentos que a pastora, como ela sempre fala, vai falhar, vai estar às vezes com a mente em outras coisas, e a gente pode chegar e fazer isso que eu falei. Como a pastora Jaqueline
chega com as ideias, como a Aurora Gilmara chega com as ideias, como nós somos uma igreja, somos um corpo, como a Luciana pode chegar também e falar. Todos nós temos essa liberdade. E orar pela nossa liderança, para que a mente dela continue sã, para que ela continue, né? Porque, irmão, não é fácil não, pelo amor de Deus, né? Não é fácil. E também, e é claro, irmão, a partir do momento que o líder, a gente vai ver isso aqui na lição, ele não corresponde ao ofício, Deus ele vai falar na terra. Deus é aquele que ainda hoje move e remove, né? E a gente tem um exemplo dentro da casa de que Deus ele trabalha neste lugar. Então, se algo aqui sair da direção na vida da pastora, que não vai acontecer em nome de Jesus, né? Ainda assim tem Deus no controle de todas as coisas, cuidando deste lugar, cuidando da tua vida. Então, vai entrar gente e vai falar, olha, você está naquele lugar, assim assado, daquele irmão assim, daquela irmã assado. Você tem que colocar na tua mente que quem cuida de você é o Senhor. Deus levantou a pastora, Deus levantou os obreiros, as pastoras, mas você é guiado a este lugar, a paz dos verdejantes, pelo teu pastor que está no céu, que cuida da tua vida. Então, irmão, pega essa palavra para a tua vida. Não, eu não estou lá por conta da Luciana, eu gosto muito da Luciana, não estou lá por conta da Luciana, eu estou lá porque Deus me guia mansamente a paz dos verdejantes, é ali que Ele me alimenta, é ali que Ele me fortalece. Mas o pastor, a pastora assim, assado, não importa, a hora que começar a sair da medida, Deus, o pastor supremo, vamos dizer assim, Ele coloca todo mundo no caminho, né? Então, se for o caso, né, vamos parar de dar ouvido à falácia. Deus, acima de qualquer líder neste lugar, Ele é a liderança maior. Nada sai do controle do Senhor. Amém? Então, que os governantes não fazem hora isso, as ovelhas dispersas. Isso aqui não precisa a gente, ou precisa, vamos dizer. Temos que entender que somos, né, pessoas que têm essa responsabilidade também. As pastoras, já que estão falando dessa parte, querem falar alguma coisa? Não? Sobre o bom pastor. Correr aqui agora, tá, irmão? Sobre o bom pastor. Glória a Deus que tem bom pastor. Aleluia. O próprio Deus toma as dores das ovelhas e se coloca, Ele mesmo como pastor do rebanho. Salmo 23 e o discurso de Jesus como bom pastor, João 10, deixa isso muito claro. A reação divina contra os maus pastores. Eles não visitaram as ovelhas no sentido de cuidar delas. Agora é Deus quem vai visitar esses maus pastores no sentido de castigar. Deus promete buscar as ovelhas dispersas em toda parte do mundo, uma referência ao retorno da segunda diáspora. Ele promete ainda libertar o seu povo das mãos deles. E vos darei pastores segundo o meu coração, que vos apacentem com consciência e inteligência. Essa promessa não se refere ao Messias, mas pode se aplicar aos atuais pastores de igreja. O profeta está dizendo que Javé vai dar ao povo líderes e governantes segundo os ideais de Davi, né? Acabei falando aqui que antes que Davi foi um ótimo líder, né? Um pastor também, e também Davi, Deus é que ele está falando, que através do profeta, né, Jeremias e Ezequiel, que ele enviaria pastores com inteligência e sabedoria. Uma coisa que eu comecei falando lá no início e eu não bati, né, conforme a gente foi falando, com inteligência e com ciência e com inteligência. São virtudes que o pastor também precisa ter e qualidades que Deus atribui aos bons pastores. E o que está acontecendo hoje, irmãos? A gente precisa... Eu trouxe aqui
um parâmetro da ovelha. Né? A ovelha é quem? É aquele animal indefeso, com muitas falhas, e que em todo tempo precisa de um pastor para cuidar dela. E o pastor, qual é o ofício do pastor? É esse que cuida da ovelha, que dá a vida pela ovelha, que se arrisca pela ovelha. Tornando celebridades, né? E aí eu fiquei meditando nisso, porque o dia do aniversário do pastor, o país quase tem feriado, né? Tem aqueles eventos grandiosos que você tem que... A ovelha ela é sacrificada, vamos dizer, por um bom período, para no dia, às vezes, do aniversário do pastor. Irmãos, tem pastores aí que viajam o mundo inteiro. Vou tirar uma semana, na semana do meu aniversário, para viajar o mundo, porque é o aniversário do pastor. E cadê o pastor nessa viagem, cuidando da ovelha? Não que o pastor possa tirar um período, né? E para isso, Deus ele dá a inteligência e a ciência para esse pastor colocar alguém ali, levantar obreiros, levantar outros pastores para auxiliar. Mas uma visão distorcida, né? Deus está falando aqui que vai enviar pastores com ciência e com inteligência. Só que a gente entra às vezes em alguns lugares que o pastor não tem nada disso. E são pastores ovacionados, são pastores honrados. Irmãos, a ovelha, ela tem essa questão de ser débil, mas a ovelha, ela tem um pastor supremo que dá sabedoria a ela deliberadamente. Amém, irmão? Você é ovelha, você tem as suas limitações, mas no Senhor, a tua mente ela é esclarecida. Então tem muita ovelha aí, que tudo que o pastor fala, né, isso precisa ser falado, a gente assina embaixo, né, e acha que isso está acima de qualquer coisa, onde o nosso pastor supremo é o Senhor. E se você vê que o pastor ele não é um pastor com ciência e com inteligência e que dá a vida pela ovelha, isso não é pastor. Então a gente precisa também, como igreja, abrir a nossa mente. Tudo que o pastor fala é regra. Tem pastor que fala, ó, preciso ir para Portugal tal dia. E até tal dia eu preciso de uma ovelha X. E a igreja vai lá, se movimenta, as ovelhas, né? Levanta aquela oferta, né? É um assunto delicado de se falar, mas é uma verdade. Para resgatar a ovelha que está perdida no aprisco. Entendeu? Então tem pastores aí que perdeu o sentido do ofício e tem ovelha que esqueceu que o pastor tem um ofício. Entendeu? Então nós, como igreja, como ovelha, a gente precisa sim orar, interceder e ter uma mente esclarecida. Começa a observar a liderança, começa a observar se é uma liderança corrupta, que tem eu estou falando de um modo geral, tá? Não é só a pastora não. Mas olha para todos nós, né? A gente tem que se analisar a si mesmo, mas estou falando assim, estou falando a nível nacional, a nível até internacional, diversos homens e mulheres que se levantam, se intitulando pastores, que vão levando uma massa de gente, mas é uma massa de gente que dá a eles lã e gordura, né? E às vezes são pessoas que a gente dá honra, né? Às vezes a gente não dá uma oferta, vou abrir aqui para o micro, né? Não dá uma oferta na nossa igreja que a gente acha que aquilo é vão, né? Não vou ofertar não, qual é a necessidade? Mas se tem um programa de televisão pedindo R$30, eu vou lá e faço Pix, entendeu? Porque o pastor, o apóstolo, não sei quem, está pedindo. Então é um exemplo que eu estou dando pequeno de como nós, como ovelhas, e aí você passa a ser assim, agir não com sabedoria, eu não achei uma palavra, né? Sem sabedoria, né? Por quê? Porque a oferta que você dá aqui é a oferta que vai comprar o café para você tomar de manhã, é a oferta que vai comprar o copo para você beber água, o papel higiênico que você usa. Só que às vezes a gente tem uma mentalidade tão fechada que a gente prefere abençoar o pastor tal, que ele vai fazer uma obra lá na África, onde a gente pode comprar algumas coisas aqui, algumas, né, e fazer algo para o povo que precisa de mais.
para fazer um evento para evangelizar o povo daqui do lá carioca. Está entendendo? Então, Deus ele promete enviar bons pastores, pastores que movimentam, irmãos. Às vezes o pastor não tem força física, né? Mas são pastores enganjados em causas sociais, pastores que usam a voz de comando para movimentar o povo, para movimentar a massa, pastores que têm essa preocupação, amém? Jesus, o bom pastor, é isso mesmo, né? O Senhor Jesus disse: eu sou o bom pastor, e Ele é o grande pastor das ovelhas, pois que assim como Jeová vai trazer de todas as nações os judeus dispersos para a terra e seus antepassados, o que já está acontecendo em Israel, no Oriente Médio, da mesma forma o Senhor Jesus está congregando de todas as nações as ovelhas para seu redil. Todas as profecias do Antigo Testamento se convergem para o Messias. Amém? Então está tudo voltando aqui para o nosso Senhor Jesus Cristo. A palavra está se cumprindo. Deus está ajeitando quem tem que ajeitar. Está movimentando quem tem que se movimentar. Irmão, o nosso Deus é Deus que movimenta céus e terras. Então haverá muitos fenômenos naturais que muita gente não vai entender, mas é Deus trazendo não só no avião, mas Deus ele fazendo. Tem países que hoje em dia, como na época da Bíblia era um, que hoje em dia é outro. E está tudo, né? Mas Deus ele vai começar a agir na terra, né? Não sei como ele vai fazer, se vai ser com terremoto, se vai, como a Damares canta, né? As placas tectônicas se movimentam, causando terremotos e destruições. Não sei como ele vai movimentar, né? Mas a gente já vê, através da mídia mesmo, os olhos do mundo para certas nações, né? A palavra se cumprindo através de perseguição, essa coisa da pandemia, trouxe muita gente para a evidência e acabou também escondendo muita gente. Então, isso é a mão de Deus agindo na terra. E isso são formas que Deus vai fazer. Quem tem que se juntar, precisar se juntar. E quem tiver de se separar, se separar. Mas uma coisa é certa, tudo está contribuindo para todas as profecias do Antigo Testamento se convergem para o Messias, ou seja, para a volta de Cristo, amém? O pastor cristão, o bom pastor é aquele que está disposto a arriscar a vida pelas ovelhas, assim como fez Davi enfrentando o leão e o urso. Jesus disse: o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Ele simplesmente não arrisca a vida, mas entrega de acordo com a vontade do Pai. O Senhor Jesus concedeu pastores à igreja para o aperfeiçoamento dos crentes e a edificação do corpo de Cristo. Ainda que alguém considere alguns pastores faltosos, isso na sua maneira de entender as coisas, o melhor é seguir os ensinos de Jesus. Observai, pois, e praticai tudo o que vos disserem, mas não procedais em conformidade com as suas obras. Deus sabe cuidar dos seus servos e é dever nosso orar por eles. Então, basicamente é o que eu falei. Você não vai entrar aqui só olhando para a pastora, só olhando para a liderança. Você tem que entrar aqui entendendo que o pastor, a pastora, volta e meia vai falhar, mas na vida dele, na sua vida, tem um pastor supremo que cuida de mim e de você, entendeu? E que, irmão, quem é que não era? Quem é que não falha? Né? Como Jesus disse para aquela mulher, ou melhor, para os homens que queriam apedrejar, aquele que não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Então, vamos agir com inteligência, vamos agir e pedir ao Senhor sabedoria, pessoas se deixando levar com muitas coisas, a igreja, a mídia, vamos dizer assim, a todo custo, está querendo tirar a credibilidade moral da igreja. E a gente às vezes é tão levado pelo discurso que se bobear a gente já inverteu o valor. O que vale agora é o mundo, o que vale são as pessoas, como é que se fala? Os preceitos, os princípios do mundo. Entendeu? Daqui uns dias, que eu falo, eu tenho um medo de um dia chegar na igreja
e as pessoas achassem errado, porque daqui a pouco é isso, orar, ler a Bíblia, mas para que ficar de pé? Porque daqui a pouco é isso que vai acontecer. Para que culto várias vezes na semana, gente? Não tem necessidade. Porque o mundo começa a ditar as regras, ditar, e a igreja, se recuar, vai começar a entrar na conformidade do que as leis humanas e diabólicas estão querendo ditar. Mas nós somos um povo que quem guia a nossa vida é o pastor, o bom pastor, Jesus. Então, se sair da vontade do Senhor o que o líder, da igreja está falando, o nosso Deus ele vai agir, ele vai intervir. Mas enquanto Deus não interviu, nós vamos orando para que esse líder entre no aperfeiçoamento da boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Amém? Então, entra neste lugar, entendendo que você tem uma bandeira que você levantou, você vestiu uma camisa, né? E essa, não é nem camisa, são vestes, e vestes reais, que Deus coloca sobre as nossas vidas. Entendeu? As pessoas precisam olhar para nós e entender que nós estamos vestidos de forma diferente, vestidos com coisas do céu. Mas isso não tem a ver. Mas você concorda? Eu concordo com aquilo que o céu me manda concordar. E o céu me manda concordar com isso. Então é isso que eu concordo. Mas você acha que está certo? Se está certo, eu não sei. Eu sei que o céu está dizendo que é isso que eu tenho que fazer. E é isso que eu vou fazer. Está entendendo? Porque irmão, se a gente for colocar, igual eu falei aqui, as opiniões de cada um, tu acha que tudo que está na Bíblia eu concordo? O meu lado humano? Claro que não, irmão. Ainda mais as coisas mais, vamos dizer assim, quando você vê ali os períodos onde as pessoas eram apedrejadas, né? Onde as pessoas eram maltratadas, onde ali houve passagem que Deus mandou, deixa as mulheres, deixa os filhos. Humanamente falando, eu não entendo o porquê que Deus fazia isso, mas eu não tenho que entender nada, eu só tenho que observar a palavra, obedecer e falar. O que o céu ensina é isso. Se é pecado, é pecado. Se é errado, é errado. Mas você concorda? Eu não tenho que concordar. Eu tenho que simplesmente viver aquilo que o céu determina sobre a igreja. Amém? E aí, quando a gente usa esse argumento, a gente derruba todos os outros. Porque eu não tenho necessidade. Você vai levantar 10, 20, 30 argumentos e não vai mudar o meu pensamento. Porque a palavra do Senhor é que rege a minha vida. E se a palavra está dizendo que é assim, é assim. Porque você está vendo aí, a mãe não pode mais disciplinar o filho. As igrejas elas estão tendo que se manobrar, adequar para as leis humanas. O sangue de Jesus tem poder, irmãos. O céu determinou isso, a palavra está escrito isso. E, mas você não acha? Eu fico vendo muito esses podcasts. Mas você não acha contraditório? Eu não acho nada, porque eu tenho coisas no coração de Deus que eu nunca vou saber discernir. E você muito menos, porque você não vive o Evangelho. Entendeu? Então, naquele grande dia, a Bíblia vai dizer que muitas coisas vão ser esclarecidas, mas até que isso não chegue, esse momento não chegue, eu vou viver o que está escrito na palavra. Nós temos que ser convictos no trabalho, na nossa sociedade. Entendeu? Eu vejo pessoas se embaraçando, aceita aí nesses programas de televisão, nesses podcasts, e ficam ali querendo argumentar. E existem coisas que a gente não vai ter argumento. A gente vai ter só o quê? A palavra, a verdade. Então, orar para onde a gente vai se enfiar, que tipo de roda a gente está se metendo, que tipo de conversa, que tipo de assunto, de tema, e entender que a igreja do Senhor, ela tem um pastor, entendeu? E aí vamos usar as falhas humanas, vamos usar os pecados, os escândalos, como muito está acontecendo. Mas eu não sou guiado pelo escândalo, nem pelo pastor que falha, nem pelas essas pessoas corruptas. Não é isso que guia a minha vida. É a palavra do Senhor. Amém? E orar pela liderança, pela igreja, porque eu acho que isso é primordial, né, irmão? Não devemos parar de orar. A conclusão, o comportamento do ser humano se compara em muitos aspectos aos das ovelhas, e por esta razão Deus nos chama nas escrituras de ovelhas. Há entre elas aquelas que dão marradas umas nas outras para marcar território. O que não é diferente entre nós, seres humanos.
há competições entre ovelhas. Isso desagrada a Deus. O nosso relacionamento entre irmãos deve ser de maneira que glorifique a Deus. Tá? Então aqui o comentarista já deixa aqui uma coisa que ainda gera assunto, mas basicamente o louvo ao Senhor, que Deus ele vai nos dando a direção, né? E foi o que eu falei agora, nós não temos que ficar batendo, discutindo, porque se você for ver, hoje em dia tem igreja para todo tipo de gente, né? Então a igreja que aceita isso, a igreja que aceita a calça, a igreja que aceita o brinco, a igreja que aceita a tatuagem, a igreja que aceita a maquiagem, a igreja que aceita o homossexual. E tá aí, né? E fica um batendo cabeça com o outro. Aqui está falando marradas, né? Na minha revista tem aqui a explicação. Ato ou efeito de marrar, acometer com o chifre, disparar, confrontar. Então fica ali uma batendo na outra, uma chifrando a outra, vamos dizer, querendo impor a sua verdade. Só que a minha verdade é Jesus Cristo. E é só isso. Entendeu? Então, que venhamos continuar orando e entender que as injustiças Deus ele trata. Quem agir de forma insincera, injusta, Deus ele vai tratar, e nós somos ovelhas cuidadas pelo bom pastor. É isso, amém? Assim.